vamos lá. Agora a gente vai começar uma revisão, no caso, falando a respeito do arcadismo. Então, na verdade, como é uma revisão, isso aqui vai bem rápido, tá? Isso aqui não vai ser algo muito demorado, digamos assim, né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar a respeito do arcadismo é que o arcadismo é uma escola literária que fica entre o barroco, né, e o romantismo, tá? E ela vai reagir justamente ao barroco. Ela vai ser uma reação dos pensadores, especialmente do grupo que a gente vai chamar de iluministas, ao que foi desenvolvido esteticamente, filosoficamente no período conhecido como barroco, né? Então ela é um período histórico do século XVIII, tá? E acontece também por influência e relacionada aos filósofos iluministas. O que são os filósofos iluministas? São aqueles que criticam o Estado absolutista, que criticam os governos estabelecidos dos monarcas, especialmente na França, né? E levam à chamada Revolução Francesa, que acontece em 1789. A filosofia iluminista, ela é fundamental para o arcadismo e ela diz respeito à centralidade da razão, né? A centralidade passa a ser a razão. A gente sempre tem aquele jogo entre o pensamento focado na divindade, em Deus, né, o teocentrismo, e o pensamento focado no homem, na filosofia humana, né, no conhecimento, no saber, que é o antropocentrismo. E o iluminismo traz esses conceitos, né, e a ideia de que nós temos que ter um governo formado por soberanos intelectuais, né? Esses soberanos intelectuais seriam aqueles responsáveis por trazer as luzes, né, para as pessoas. E os quatro principais pensadores do iluminismo, como eu já comentei, são Denis Diderot, né, que é o autor da enciclopédia, né, a famosa Encyclopédie, o Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, né, se meu francês estiver correto. Além de que a ideia da enciclopédia é justamente a reunião de todos os conhecimentos da humanidade em um único livro, a ideia de valorizar o conhecimento, né? O Montesquieu, autor do conceito da divisão do Estado em três poderes. O Estado moderno hoje é dividido em legislativo, executivo e judiciário, justamente por conta da influência do pensamento do Montesquieu, né, que entendia que o Estado não poderia ser centrado em um único poder, né, em uma figura que seja o rei absoluto, como existem nos estados daquele momento, né? Nós temos o Jean-Jacques Rousseau, pensador também dos franceses, né, que desenvolveu o conceito de bom selvagem, né, ou seja, que o ser humano nasce bom e é corrompido pelo meio do qual ele faz parte. É importante até a gente lembrar da oposição que existe entre esse conceito do Jean-Jacques Rousseau e o conceito do Thomas Hobbes, né? O conceito de que o homem é o lobo do homem, ou seja, o ser humano, na verdade, ele é uma criatura ruim e as instituições são aquelas que irão salvá-lo, que irão trazê-lo de volta à luz, que irão controlar o seu instinto ruim, o seu instinto selvagem, digamos assim, né? E o Jean-Jacques Rousseau é o contrário disso. E nós temos o Voltaire com os conceitos do liberalismo, tá, que deu origem ao nosso liberalismo econômico, etc. E a oposição à intolerância religiosa praticada pela Igreja, praticada pela Inquisição. Tá? A partir daí nós podemos comentar as características básicas do arcadismo, né? O nome do arcadismo surge de Arcádia. Arcádia era uma região da Grécia Antiga, uma região campestre, que servia de inspiração para os poetas gregos da antiguidade, né? Ele também é conhecido por conta da relação com a antiguidade como neoclassicismo, ou seja, um período que renova o classicismo, neo de novo, classicismo clássico. E ele busca, com isso, recuperar os ideais do classicismo. Inclusive o ideal, obviamente, de democracia, que foi perdido, né? Nós temos aí governos todos monárquicos e a recuperação desse conceito está nas bases também das filosofias do iluminismo e, claro, da estética do arcadismo. Criam-se as chamadas academias, influenciadas, claro, pela academia, né? O grupo de pensadores lá da antiguidade, né? Dos pensadores, dos filósofos gregos, com o objetivo de combater os ideais barrocos, né, porque o barroco é identificado diretamente com esse absolutismo e com o poder da igreja. Lembrando que o barroco surgiu no período da chamada Contra-Reforma, ele foi uma reação à reforma protestante, né, e ele também tentou derrubar os ideais anteriores, os ideais do Renascimento. Já o neoclassicismo tenta derrubar os ideais
barrocos e difundir esses novos ideais. E quais são esses ideais chamados de neoclássicos, chamados de árcades? Esses ideais são de que a arte deve ser uma cópia da natureza, ou seja, a natureza é idealizada. A maior parte das obras barrocas, dos poemas barrocos, vão estar sempre supervalorizando a natureza, mostrando locais belíssimos, dizendo que a natureza é perfeita, que a natureza é a referência de tudo para o ser humano, né? Nós temos o chamado bucolismo, que é a valorização da vida no campo, influenciada diretamente pelo bucolismo antigo dos gregos e dos romanos, tá? Que tinham poemas chamados de bucólicos. Os temas principais do arcadismo são o amor, a morte, o casamento, na verdade a união amorosa, né? A união fiel, e a solidão. Claro, em consequência desses relacionamentos. Então os poemas principais, mais importantes do arcadismo, são todos relacionados de alguma forma ao amor, né? Vão ter alguma inspiração amorosa, mas não só. A gente também vai ter poemas críticos de reflexão. E o outro fundamental tema é o pastoralismo. Os poetas assumem os chamados pseudônimos pastoris. O que é isso? Eles usam nomes que não são os nomes deles. Eles criam personagens baseados em pastores, em figuras antigas, gregas e romanas, com nomes inspirados ou derivados dos textos gregos e romanos, né? E sempre as imagens vão trazer essa ideia do homem do campo que é super sábio, que compõe poemas, que enaltecem a sua amada, certo? A inspiração principal deles, quando a gente diz respeito a essa poesia, a gente pode falar da inspiração grega, mas nós também principalmente temos a inspiração romana nos poetas Virgílio e Horácio, tá? E ao recuperar essa poesia grega, essa poesia, especialmente a poesia romana, né, a poesia do período clássico de Roma, nós temos a influência de temáticas da poesia bucólica antiga. É muito importante a gente lembrar os nomes. Os nomes estão em latim, mas nós podemos traduzi-los e refletir a respeito deles, que a gente encontra esses nomes ao longo dos poemas, né? Nós temos o Carpe Diem, que é aproveite o dia, ou seja, você tem que viver a vida, porque a vida é curta, você vai morrer, nós somos pessoas que não são eternas, né? Nós não temos uma vida infinita, então nós temos que aproveitar o momento, viver a vida o máximo possível, tá? A Fugere Urben, que é a ideia de fugir, fugere, né, do mundo urbano, da cidade. Fugere Urben é uma crítica à vida nos grandes centros, né? Eu faço uma comparação bastante com a música sertaneja raiz, né, que sempre tinha aquela figura do cantador que sentia saudades da sua roça, saudades da sua terra e queria voltar porque lá era tudo melhor, era mais bonito, não tinha todas as questões que aparecem na cidade grande. Nós temos o inutilia truncat, inutilia de inútil, truncat de cortar, ou seja, cortar aquilo que é inútil, aquilo que é excessivo. É uma característica, o excesso é uma característica do barroco. Então, esse tema do bucolismo é um tema diretamente relacionado com a reação dos árcades ao barroco, tá? E nós temos também o chamado locus amoenos, locus de lugar, amoenos ameno, ou seja, um lugar calmo, um lugar ameno. Os poemas são sempre acontecer à beira de lagos, em uma floresta, em um campo florido, em locais que são calmos, tranquilos, que passam essa ideia de paz, de tranquilidade, tá? E por último, a chamada aurea mediocritas. Aurea vem de ouro, mediocritas de mediocridade. O que é uma mediocridade de ouro? Valorizar o que é simples é mais importante, é mais valorizado, é o nosso ouro, né? Encontrar a beleza nas coisas simples, nas coisas menores, tá? É a aurea mediocritas. Bom, e aí, em Portugal, como é o arcadismo português? Lembrando, o arcadismo português acontece durante a regência, né? A participação do famoso Marquês de Pombal, tá? O Marquês de Pombal toma algumas atitudes, como expulsar os jesuítas em 1759, o que enfraquece bastante a influência religiosa da Igreja Católica no país, tá? Ele incentiva os estudos científicos, como a maioria dos pensadores dos chamados déspotas esclarecidos, apesar de ele não ser um monarca, né? Ele tinha uma influência política muito grande. E ele reformou o ensino e diminuiu a censura exercida pelo Santo Ofício. O que é o Santo Ofício? A Inquisição, né? Então ele diminuiu essa censura e ajudou na fundação da Arcádia Lusitana. Então eu falei, a Arcádia
era um local da Grécia Antiga. Os grupos de estudos, de pensamento, de produção poética dos neoclássicos vão ser chamados de Arcádias, né? E a Arcádia Lusitana é justamente um movimento de luta contra os ideais do barroco, tá? E o mais importante, talvez o maior poeta Árcade desse período, né, o maior poeta Árcade desse período em língua portuguesa, foi Bocage. Bocage, Manuel Maria Barbosa do Bocage, é um autor do século XVIII, né, talvez o mais importante poeta português do século XVIII. Ele usava como pseudônimo, lembrando que é aquele nome de pastor, né, que eles usam, nome de pastores. Ele usava como pseudônimo Eumano Sabino, e ele foi preso pela Inquisição por impiedade, ou seja, ele foi considerado ímpio. O que quer dizer isso? Ele não era uma pessoa que se dedicava à religião, que se ligava à religiosidade, né? E antimonarquismo, né? Ou seja, ele era contra o monarca, como todo mundo desse período é contra os governos monárquicos absolutistas, né? Ele traduziu autores latinos, gregos e franceses e escreveu obras satíricas e líricas. Então é importante lembrar que os poemas dele são aqueles poemas típicos árcades, né, que possuem uma musa inspiradora. Isso é um tema fundamental do arcadismo, antes que a gente esqueça. Todos os poemas são dedicados a uma musa inspiradora, a maioria deles, na verdade, né? E o pastor está sempre buscando o amor daquela mulher, a atenção daquela mulher e tal. E ele também tem os seus famosos poemas satíricos que envolvem palavras de baixo calão, que envolvem alguns termos bastante ofensivos, né? Alguns poemas chamam bastante atenção até os dias de hoje por serem poemas vulgares, mas vulgares no sentido do uso de certas terminologias de questões e temas sexuais de maneira explícita. Isso não quer dizer que sejam poemas ruins, muito pelo contrário. A habilidade poética do Bocage é amplamente reconhecida e é muito importante que nós valorizemos isso, tá? No Brasil, o que é o arcadismo brasileiro? Bom, o arcadismo brasileiro ocorre principalmente em Minas Gerais, tá? Está diretamente relacionado com o movimento pela Inconfidência Mineira, que vocês conhecem, aquele movimento comandado por um grupo de mineiros, né, cuja figura mais conhecida é Tiradentes, mas ele não era a figura mais importante, né? Aí vocês vão atrás dos livros de história para dar uma olhadinha nesse tema, tá? Inicia-se o arcadismo brasileiro com a fundação da Arcádia Ultramarina. Ela tem esse nome justamente porque ela está além do mar. Ou seja, nós temos a Arcádia portuguesa e do outro lado do mar nós temos a Arcádia ultramarina. O Brasil era colônia de Portugal, então eles faziam referência à capital, né? A Portugal lá do outro lado do mar, tá? Os poetas eram poetas engajados, ligados ao movimento Inconfidente, então muitas das obras deles vão trazer questões críticas, de reflexão social, de crítica social, que é uma coisa que talvez não parecesse ser uma temática fundamental do arcadismo, mas levando em consideração o contexto político, faz todo sentido você ter poetas com posturas críticas, né, com críticas sociais, tá? E a partir desse momento, a partir do arcadismo, que nós podemos dizer que começa a se configurar uma literatura genuinamente brasileira. Nós temos antes dele o movimento barroco, com o Gregório de Matos, que é um poeta, talvez um poeta fundador da nossa arte brasileira, digamos assim, né? Mas o arcadismo é o início da consolidação de um movimento poético realmente brasileiro. O primeiro grande poeta que nós lemos foi o Cláudio Manuel da Costa, tá? Poeta cujo pseudônimo usado era Glauceste Saturnio, lembrando que são nomes inspirados ou inventados a partir de conceitos gregos e romanos, né? Radicais gregos e romanos, etc. Ele era um poeta da transição, na verdade, do barroco para o arcadismo. Ele vai ter características do barroco também, mas ele é principalmente um poeta árcade. Ele foi um dos membros da Inconfidência, como todos eles, e acabou morrendo. Não se sabe se ele foi morto ou se ele se suicidou, né? Que a gente sabe que muita gente por aí é suicidada por governos autoritários, né? Que era o caso do governo colonial daquela época. E a sua principal produção são os sonetos, tá? Os sonetos de Cláudio Manuel da Costa, poemas voltados ao mundo campestre, tá? Com uma característica básica, assim, extremamente clara do arcadismo, tá?
E os temas deles são a natureza como cenário para a busca da sua mulher idealizada, tá? Nós vimos aí o poema dedicado a Nise, um outro poema em que ele chama a atenção ao fato dele ser um pastor, tá? E ele descreve o universo pastoril, onde os amantes se encontram. Então é uma poesia bem tradicional, tá? Do arcadismo. E aí nós temos o maior, talvez mais importante poeta desse período, né? Desse século no Brasil, tá? Que é o Tomás Antônio Gonzaga, autor de Marília de Dirceu. Seu pseudônimo era Dirceu, né? Era o nome que ele escolheu. Ele era jurista, tá? Tinha formação na área de direito, participou ativamente do movimento Inconfidente, foi preso e depois exilado em Moçambique. E a composição do poema Marília de Dirceu acompanha a vida do Tomás Antônio Gonzaga, porque Marília é o nome que ele deu para sua verdadeira amante, para a mulher que ele realmente amava, que era Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão. Essa mulher era o seu grande amor, e todo o poema é dedicado, na verdade, a ela, com o nome, claro, com o pseudônimo de Marília, e traz justamente a história desse relacionamento, de duas pessoas que se uniram, tiveram um amor muito forte e acabaram sendo obrigadas a se separar pelas circunstâncias da prisão e do exílio do Tomás Antônio Gonzaga, tá? Ele escreveu, então, poemas amorosos. Seu principal poema é o longuíssimo Marília de Dirceu, que são divididos em várias partes, elas são chamadas de liras, né? E os poemas satíricos, no caso mais famoso, são as cartas chilenas, tá? Que foram escritas contra o governador de Minas Gerais, o chamado Fanfarrão Minésio, que é o apelido que ele dá para o governador, né? Como uma forma de criticar. Fanfarrão, obviamente fica bem claro o que ele quer dizer com isso, né? E Minésio ligado a Minas Gerais. Então é uma crítica aos governantes, é uma das coisas que levou ele, claro, a ser punido, tá? A ser exilado. E é importante lembrar sobre o Marília de Dirceu, né? Que é o poema talvez mais importante desse período no Brasil, que ele é um poema dividido em 3 partes, tá? A primeira parte, ela tem uma temática mais amorosa e suave. O amor aparece como um amor pastoril, tá? Ligado ao campo. É a poesia mais tradicionalmente árcade, com todos os elementos do bucolismo, todos aqueles temas clássicos, tudo isso vai aparecer na primeira parte. A segunda parte é escrita na prisão já, e ele traz uma poesia mais dura e triste pela saudade que ele sente de Marília, do contato com a sua amada, né? E o terceiro, já escrito no exílio, lá na África, não traz o mesmo tipo de sentimento inicial. O amor pela Marília começa a se desfazer, quando ele começa a perceber que eles jamais vão se encontrar. Então é muito importante entender a diferença entre essas partes. Lembrando que os poetas árcades, eles não usam apenas a forma tradicional do soneto decassílabo, que nós aprendemos lá no classicismo, né? E que também foi usado no barroco, que é aquele poema com versos de 10 sílabas, organizados em estrofes tipicamente de 4, 4, 3 e 3, né? Nós não temos isso obrigatoriamente no arcadismo. O que nós temos muitas vezes é uma mistura de tipos de verso, com refrões, por exemplo, trazendo versos de 6 ou 5 sílabas e assim por diante. É uma liberdade considerável na produção dos poemas do arcadismo, certo? Então você tem na primeira parte da lira, por exemplo, alguns poemas como a Lira 1, que traz uma estrutura com vários versos e um refrão com versos mais curtos. Você tem na parte 2 poemas como a Lira 11ª, que traz estrofes longas, decassílabas de 3 versos, e em seguida nós temos um verso mais curto que complementa o verso anterior, e assim por diante. São várias formas de compor poemas, certo? Então assim fica a nossa revisão. A partir daqui é importante estudar esses temas, estudar as escolas anteriores, para que nós entremos na próxima escola literária, no próximo período literário, o chamado romantismo, certo? Então é isso, até a próxima.